A aula pública de hoje discute a questão dos refugiados. Neste programa, gravado na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Gilberto Rodrigues. Pós-doutor pela Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, Gilberto Rodrigues é professor de Relações Internacionais da UFABC. A comunidade internacional se depara atualmente com a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. De acordo com a ONU, cerca de 60 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar o país de origem nos últimos anos. Com registros diários de mortes de refugiados, líderes mundiais são pressionados a encontrar uma solução. De um lado, há um movimento que defende a criação de um plano unificado de abrigo e recepção dos refugiados. Por outro lado, líderes conservadores defendem regras mais severas contra a imigração em regiões de fronteira. Mas, afinal, qual caminho o mundo precisa seguir para um plano internacional para refugiados? Existe uma solução para a atual crise de refugiados? Vamos começar por olhar quem são os refugiados. Aí nós estamos diante de um tema que nos reporta a uma área que é o direito internacional. E dentro do direito internacional existe especificamente um direito que é o direito internacional dos refugiados, que vem se desenvolvendo ao longo do século XX. A partir dali, houve um desenvolvimento progressivo do direito internacional dos refugiados, no sentido de cada vez mais garantir o que a gente chama, em direitos humanos, proteção. Né? Os refugiados sempre são pessoas em condição de vulnerabilidade. Portanto, a proteção, e isso é uma premissa para a gente chegar na nossa solução, portanto, a proteção aos refugiados sempre precisa ser uma proteção forte. Ela não pode ser uma proteção fraca. Não basta apenas protegê-los, ou seja, dar um documento, permitir que eles fiquem em um determinado território de outro país, mas é necessário e é fundamental que essas pessoas possam ter direitos, que não são apenas direitos civis e políticos, são direitos sociais, econômicos, culturais, ou seja, o direito de ir à escola, o direito de acessar o serviço de saúde pública, o direito de ter uma habitação, o direito a ser respeitado, né, de ter uma integração social. Vamos situar qual é o marco legal que dá essa proteção, como nós havíamos mencionado. O marco legal é a Convenção de Genebra de 1951, ou seja, é um tratado internacional que hoje está ratificado por 145 países da ONU, de 193, 145 países. Entretanto, o tema dos refugiados é um tema tão transcendente que mesmo aqueles países que não ratificaram a Convenção estão obrigados a alguns dos direitos ali, porque são direitos que nós chamamos de costume internacional. Eu dou um exemplo para vocês. O refugiado, ele é classificado, ele é categorizado pela Convenção de Genebra de 51 como um indivíduo que sofre uma perseguição ou que tem um fundado temor de sofrer perseguição. Quando a gente fala em perseguição, nós estamos falando em ameaça de tortura, desaparecimentos forçados e morte. Né? E diz lá a Convenção, quem são as pessoas perseguidas ou com fundado temor de perseguição que podem solicitar refúgio em outro país? As pessoas que são perseguidas por motivos políticos, opinião política, por questões religiosas, por religião, por professar uma religião, por nacionalidade, porque a pessoa é nacional de um determinado país, ela pode sofrer essa perseguição, por motivos étnico-raciais e por pertencer a um grupo social. Um grupo social, por exemplo, mulheres, pessoas com deficiência, a comunidade LGBTI, né, são, por exemplo, exemplos de grupos sociais. Além dessa classificação da Convenção de Genebra, de 51, que é internacional, é aceita mundialmente, né, existem definições ampliadas, como a doutrina chama, a literatura chama. Algumas regiões do planeta, alguns países, resolveram, no caso da América Latina e Caribe foi uma dessas regiões, ampliar a definição da Convenção de 51. No caso da América Latina e Caribe, a Declaração de Cartagena de 1984, que foi assinada num contexto de guerra
civil na América Central, né? E ela ampliou a definição para violações massivas e sistemáticas de direitos humanos. Do ponto de vista do direito internacional, existem soluções jurídicas para proteger os refugiados. Todo esse marco jurídico, apesar de ele ser muito sólido e muito respeitado, ele está sofrendo um grande achaque por conta das legislações ou da legislação internacional antiterrorismo, e principalmente as legislações nacionais que tendem a ver nos migrantes terroristas em potenciais. Então, a primeira questão difícil que nós temos e que nos levaria para uma possível solução é o de fazer prevalecer o direito dos refugiados sobre a legislação terrorista. Não é uma coisa fácil, sobretudo num cenário, e aí entra a política e não o direito, num cenário de aumento, de ampliação dos partidos de ultradireita na Europa, né? Cada vez mais, a cada eleição, a gente fica estupefato em ver o que está acontecendo em países europeus, muitos deles com uma enorme tradição democrática, partidos de ultradireita assumindo o poder em municípios, em regiões, em governos centrais, com um discurso xenófobo, discurso antimigratório, né? Esquecendo, pondo à margem toda a contribuição que os migrantes africanos, asiáticos, latino-americanos têm feito pela Europa e fazem pela Europa. Há uma grande hipocrisia no discurso xenófobo, no sentido de que ele não reconhece que os migrantes são parte substancial da economia desses países, não é? Então, há um aspecto dúbio, ambíguo nesse discurso. O que a gente tem visto hoje, a crise atual de refugiados, sobretudo a crise oriunda da Primavera Árabe, né, de 2010, 2011 em diante. A Síria é o foco dessa crise. São cerca de 4 milhões de refugiados sírios, dos quais 2 milhões estão na Turquia, 1.400.000 no Líbano. Aqui é um dado importante também. Refugiados, na sua maior quantidade, né, eles se deslocam para os países de fronteira. Por isso é que eu creio e defendo que não é uma crise europeia dos refugiados, é uma crise do Oriente Médio, é uma crise africana dos refugiados, que bate na porta da Europa, né, que está ecoando na Europa, porque os sírios estão se deslocando massivamente. E por que eles estão se deslocando massivamente? Porque não há mais condições da Turquia receber refugiados, são quase 2 milhões, e nem o Líbano, 1.400.000 numa população de 6 milhões. Então, essas pessoas não têm mais condições mínimas de permanecer nesses países de primeiro acolhimento. Então, eles estão indo para um segundo acolhimento. Todo o debate hoje na Europa, em torno de quanto os refugiados vão receber, né, cotas de refugiados, o que diz a Convenção de Genebra? A Convenção de Genebra diz que os refugiados deverão ser recebidos de maneira equitativa por todos os países. Nenhum país pode assumir o ônus total pela recepção de refugiados. Portanto, dentro da Europa, não é só a Alemanha que se comprometeu a receber, Angela Merkel, 800.000 refugiados, mas todos os países têm que receber. E, na verdade, eles estão se recusando, muitos deles, a receber esses refugiados. Mas, é claro, os refugiados, em geral, querem ir para 3 ou 4 países onde eles sabem que terão oportunidade de trabalho. E quais são esses países? A Alemanha, a Áustria, países nórdicos, em geral, a Suécia, a Dinamarca, a França. Né? Para a gente fechar a solução, é importante pensar o que os países fora da Europa e fora da região próxima têm a ver com isso, como é o caso do Brasil. Temos a ver, sim. O Brasil tem tido uma posição muito digna, né? Tem assumido uma postura, uma política externa solidária em relação a refugiados, embora o número de refugiados do Brasil seja muito pequeno, são 8.500 hoje, mas o Brasil já recebeu cerca de 3.000 sírios e tem uma política específica de recepção de sírios para cá. Mas é claro que eles precisam vir de avião, e isso não só encarece a vinda, como dificulta, né? Gera uma dificuldade a mais para essa recepção. O Brasil pode receber mais refugiados? Sim, pode. A América Latina, em geral, tem mais condição de receber refugiados sírios e africanos, né? Agora, o professor Gilberto Rodrigues responde à pergunta do correspondente de Ópera Mundi. A gente
acompanhou também no noticiário recentemente, principalmente esse ano, o acordo entre a União Europeia e a Turquia, um acordo para tentar lidar com essa situação dos refugiados. O que a gente pode esperar dessa relação entre a Europa e a Turquia, principalmente, claro, na questão dos refugiados? Dá para ser minimamente otimista a respeito dessa relação entre esses dois grupos? E a Turquia agora que entra com um papel fundamental geopolítico na questão, no tema dos refugiados? Bom, falando de soluções, aí vem esse acordo Turquia e União Europeia. Aí a gente pode dizer, há soluções e soluções. O acordo Turquia-União Europeia é um acordo de conveniência. É um acordo de conveniência que não respeita o direito internacional, não respeita o princípio da cooperação, tal como as Nações Unidas apregou. E por que eu afirmo isso? E afirmo isso de maneira contundente. Porque a conveniência da Turquia, que é uma eterna candidata a entrar na União Europeia, mas que tem sempre as suas portas fechadas, porque os europeus têm muito receio, porque a Turquia é um país islâmico, e seria o único país islâmico dentro da União Europeia que é de matriz cristã, e aí tem uma questão religiosa, de origem religiosa também importante, de identidade cultural. Mas o governo turco do Erdogan, né, viu aí uma oportunidade para negociar um acordo com a União Europeia, e a União Europeia também viu uma oportunidade, né, para negociar com a Turquia, para, digamos, aliviar esse ônus de ter que receber refugiados em território europeu, e, sobretudo, porque a rota que está sendo traçada agora, que está sendo utilizada, é a rota grega, né, que é a rota mais fácil. Os sírios, eles saem, eles entram na Turquia, e da Turquia eles vão para ilhas gregas, né? Então a Grécia está sofrendo uma pressão enorme, e a Grécia, como nós sabemos, passa por uma crise econômica e política muito grave, né, de 2008 para cá. Então, tem um agravante, inclusive, e os gregos estão pressionando a União Europeia para dar uma solução para isso. Pois bem, nesse acordo que a União Europeia e a Turquia firmaram, ficou combinado o seguinte, que a Turquia aceitaria receber de volta refugiados que estão na Grécia, ou seja, repatriação. As pessoas que estão fugindo da Turquia também estão fugindo de algum tipo de perseguição. Portanto, não é aceitável devolver refugiados da Grécia para a Turquia, mas é isso que foi acordado. E a cada refugiado grego que voltar para a Turquia, a Europa se compromete a receber um que esteja na Turquia. Mas aí é que entra o que nós poderíamos chamar de princípio da não discriminação. Porque o que os refugiados que estão na Turquia poderão esperar é o seguinte, somente aqueles e aquelas que sejam bons para os países europeus, e eles é quem vão definir quem é bom, é que irão para a Europa. Então, aí nós estamos diante de algo que fala, né, um dos princípios do direito internacional dos refugiados, que é o princípio da não discriminação. Os europeus estão muito preocupados em facilitar para eles próprios a integração dessas pessoas nos países de destino. Então, o que esse acordo entre a Turquia e a União Europeia significa é uma violação do direito internacional. E não sou eu que estou dizendo isso, foi o alto comissário para refugiados, o alto comissário da ONU para refugiados, o Filippo Grandi, que falou isso. Isso foi falado. As Nações Unidas não aceitam esse acordo. Tem críticas severas a esse acordo.